Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Olha só, o sódio. O número atômico que está aqui é 11. Quer dizer o que então? Que ele tem 11 prótons. Como a carga aqui é zero, então quer dizer que o número de cargas positivas vai ter que ser igual ao número de cargas negativas, que é 11 também. Agora, olha esse íon aqui. Aqui eu tenho um átomo, porque a carga é zero. Agora aqui eu tenho o íon positivo, que é um cátion. O que aconteceu com essa espécie para ela virar um cátion? Ela ganhou ou perdeu o elétron? O número de prótons não varia. Tá? Então aqui tem que ser 11 prótons, que vai me dar uma carga de 11 positivo. Se essa carga é positiva, quer dizer que ele perdeu carga negativa. Ele perdeu elétrons. Como aqui é mais um, então quer dizer que ele perdeu um elétron. Ok? Então ele tinha 11 elétrons quando era um átomo, agora ele está com apenas 10 elétrons. Faz a continha aqui para você ver que vai dar o valor que está lá, ó, mais um, que é a carga que está aqui. Então, cátions sempre perdem elétrons. Se é 11 aqui e aqui está mais um, quer dizer que ele tem um elétron a menos. Ele está com 10 elétrons. Tranquilo? Próximo exemplo, olha só o cálcio. O cálcio tem aqui número atômico 20, então quer dizer que ele tem que ter 20 prótons, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Beleza? Como a carga é zero, quer dizer que é um átomo. Então, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, no átomo de cálcio, eu tenho 20 prótons e 20 elétrons. Olha só, para dar zero tem que ser mais 20 com menos 20. Esse zero que está aqui. Agora observa esse íon de cálcio. Aqui já não é um átomo, aqui é um átomo, porque a carga é zero. Átomos são eletricamente neutros. Esse aqui não, ó. Esse aqui ele é um cátion bivalente. Ele tem uma carga mais 2. Quer dizer que ele ganhou ou perdeu 2 elétrons? Se ele está positivo é porque ele perdeu carga elétrica negativa. Portanto, ele vai ter 18 elétrons. Quer conferir a conta? É só fazer ó, mais 20 prótons e menos 18 elétrons, que vai te dar mais 2. É a carga, exatamente a carga que está aqui. Ok? Mais um exemplo, vamos lá. O alumínio. Alumínio tem 13 prótons e 13 elétrons, porque a carga é zero. Perfeito? Agora, olha só, ele é um cátion trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Ele está com excesso de carga negativa. Então, aliás, ele está com excesso de carga positiva. Então, ele perdeu carga negativa. Então, ele tem 13 prótons, o número de prótons nunca muda. E quantos elétrons? 10 elétrons. Quer fazer a conta? Confere. Ó. 13 prótons, 13 positivo. 10 elétrons, 10 negativo. Por isso que a carga dele é menos 3. Próximo exemplo. Agora vamos ver alguns ânions. Olha só. Esse flúor. Se o número atômico é 9, então o número de prótons tem que ser 9. E o de elétrons tem que ser 9 também, porque olha só, é átomo, a carga é zero. Então tem que ser mais 9 com menos 9 para dar zero. Agora olha só, ele está com uma carga negativa aqui. Ele é um ânion monovalente. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele ganhou elétron, ele ganhou carga negativa, por isso que ele está com carga negativa. Então ele tinha 9 prótons, continuou tendo os seus 9 prótons, mas ele ganhou uma carga negativa, portanto ele está com 10 elétrons. Fazendo a conta aqui, ó, mais 9 com menos 10, vai dar o quê? Menos 1, que é exatamente a carga desse fluoreto aqui. Outro exemplo, vamos lá. Enxofre. Número atômico 16, então ele tem que ter 16 prótons e 16 elétrons. É um átomo, meus queridos. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons para a carga dar zero, para o átomo ser eletricamente neutro. Agora, esse sulfeto, que é um enxofre que está com menos 2 ali. O que significa esse menos 2? Significa que ele está com excesso de cargas negativas, quer dizer que ele ganhou o elétron. Então ele tinha 16, ganhou 2, foi para 18. Então, 16 prótons e 18 elétrons. Quanto que dá mais 16 com menos 18? Menos 2 é a carga desse camarada aqui. Mais um exemplo, o arsênio, número atômico 33. Então ele tem quantos prótons?
Exato, 33 prótons. Se aqui é 0, então ele tem quantos elétrons? 33 também, perfeito. Tem que ser o número, para dar 0, tem que ser esse aqui. Agora, olha só esse arsenieto aqui, ele está com carga negativa -3, ele é um ânion trivalente. Um ânion trivalente. O número de prótons não muda, não altera. Agora, se ele está com 3 cargas negativas, quer dizer que ele ganhou carga elétrica negativa. Então ele ganhou 3 elétrons. Ele tinha 33 elétrons, agora ele tem 36 elétrons. Perfeito? Fazendo a continha, mais 33 com menos 36, você vai ter aqui menos 3, que é a carga desse íon negativo. Vamos fazer então um exercíciozinho aqui para a gente praticar, para aprender mesmo esse conteúdo. Um certo íon negativo, x-3, tem carga negativa -3, sendo o seu número total de elétrons 36. Então ele tem uma carga elétrica de -3 e o seu número de elétrons é 36. Perfeito. E o seu número de massa é 75. Então o número de massa dele é 75. Podemos dizer que o seu número atômico e de nêutrons são. Então ele quer saber qual é o número atômico dessa espécie e qual que é o número de nêutrons dessa espécie. Vamos lá, meus queridos. Se a carga dele é -3, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele ganhou 3 elétrons ou que ele perdeu 3 elétrons? Se a carga é negativa, quer dizer que ele ganhou carga elétrica negativa. Portanto, ele está com 3 elétrons a mais. Então, se 36, dentro desse 36 tem 3 elétrons a mais, qual que é o número de elétrons dele antes de ganhar esses 3 a mais? Então, era 33. Portanto, o número de prótons dessa espécie também é 36. Tranquilo? Opa, 33. Tranquilo? Bom, se o número de prótons é 33, e você se lembra que o número de prótons é igual ao número atômico, então o número atômico dessa espécie é 33. Perfeito? E o número de nêutrons? Bom, nós temos uma fórmula para isso também. O número de massa, ele é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Eu tenho esse número de massa, ele deu no exercício, está aqui, ó, 75, é igual ao número de prótons que eu deduzi, que é 33, mais o número de nêutrons. Só isolar esse N que nós conseguimos calcular. Então, 75 menos 33 vai nos dar o número de nêutrons. Fazendo uma continha básica, você vai encontrar que o número de nêutrons é igual a 42. Tranquilo? Então, encontramos aqui as nossas respostas. O número atômico é 33 e o número de nêutrons é 42, letra C. 33 e 42. Tranquilo? Mais um exercício para a gente praticar isso para ficar bem craque mesmo. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por BA é respectivamente. Vamos lá então. Bom, então nós temos essa representação, né? BA mais 2 ou 2 mais tanto faz. 138 aqui e 56 aqui. Bom, meus queridos, o que significa essa representação? Lembrando que na simbologia você tem o símbolo do elemento, número de massa aqui em cima e o número atômico aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o número de massa dessa espécie, 138. E aqui nós temos o número atômico, 56. Tá, o que é o número atômico? Não se esqueça, número atômico é igual ao número de prótons. Então, se o número atômico é 56, o número de prótons
é 56. Tranquilo? Bom, o número de elétrons, olha só, era 56 se fosse um átomo. Mas olha só a carguinha aqui, ó. O que significa essa carga? Ele perdeu ou ganhou elétron? Mais 2. Ele está com excesso de cargas positivas, quer dizer que ele perdeu carga negativa, ele perdeu elétron. Tranquilo? Então, se era 56 e ele perdeu 2, então agora tem 54. Perfeito? E o número de nêutrons? Olha só, número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu quero o de nêutrons, isola esse N, como é que fica? Número de massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Ou então, número de massa menos o número atômico é igual ao número de nêutrons. Olha só, onde é que está o número de massa aqui, ó? E o atômico? Então é só fazer o de cima menos o de baixo. Um macete aqui para você calcular o número de nêutrons. Tá? É só fazer o de cima, 138, menos o de baixo, que é 56, que vai dar 82, o número de nêutrons aqui, se você fizer a continha certa. Então nós temos número de prótons 56, número de elétrons, número de nêutrons 82 e número de elétrons 54. 56, 82, 54, letra B. A resposta certa desta questão. Valeu? Bom, os íons, meus queridos, eles estão presentes em várias substâncias no nosso cotidiano, no nosso corpo. O sódio, por exemplo, é o íon monovalente que está presente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele tem função muito importante no coração. O cálcio presente no leite, na forma iônica, presente nos ossos. O alumínio, aqui nós temos um alumínio trivalente. O ferro, esse aqui é o ferro bivalente, mas também tem o ferro trivalente, com carga mais 2. O ouro, tá? O ouro tem o ouro monovalente, com carga mais 1. Os cátions, geralmente, eles são metais, na grande maioria das vezes. O zinco, outro exemplo de cátion bivalente. O lítio, muito presente nas baterias de lítio, de celulares, de vários dispositivos elétricos que tem bateria. O ouro também tem uma forma trivalente dele. Agora vamos ver alguns exemplos de íons negativos. O fluoreto, que está presente na água que você toma, tem uma carga menos 1. O sulfato, que uma carga bivalente, menos 2, presente em várias substâncias. O sulfeto, o brometo, o nitreto, o cloreto, presente no cloreto de sódio, o óxido, o fosfeto. Então são substâncias encontradas no solo, em plantas, no seu corpo nós temos diversas delas. Tá? Na água, os minerais na água geralmente estão nas formas iônicas, ou cátions ou ânions. Então é um assunto bem interessante que vai ser discutido ao longo do curso de Química de vocês durante os 3 anos do ensino médio. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.